favor, abram a palavra de Deus em Lucas capítulo 22. À medida que nos aproximamos do Natal, como falei, o Evangelho de Lucas nos leva para próximo da cruz. Nós terminamos nossa leitura. Jesus no Monte das Oliveiras, ele orando ao Pai, pedindo para que, se fosse possível, passasse dele esse cálice. No versículo 47, que é a continuação do nosso texto, Jesus já sabia, mas para os outros é claro que o Pai, de fato, ele disse não ao pedido do seu filho. Na verdade, esse é o tema de todo o capítulo 22. Nós vemos no capítulo 22 exatamente isso. As trevas recebendo permissão para reinar ou para agir livremente, por isso que se chama a hora e o poder das trevas. Nós vemos rebelião, vemos traição, vemos escárnio, vemos infortúnio, vemos rejeição e, finalmente, vemos morte. Tudo isso acontece aqui no capítulo 22. Os principais sacerdotes estão procurando um meio de matar Jesus em secreto, não por medo da multidão. Satanás entra em Judas rejeita o seu mestre, mais na frente Jesus preanuncia que ele será rejeitado, inclusive por Pedro. Os discípulos, em comum acordo, rejeitam o ensino de Jesus sobre grandeza dentro do reino de Deus. E aí os discípulos não entendem o que Jesus veio fazer e rejeitam a filosofia de vida de Jesus por meio do comprar espadas para tentar talvez estabelecer o reino por meio da violência. E aí, por último, o texto que nós lemos, o filho finalmente é rejeitado pelo próprio pai. O pai rejeita o pedido de afastar de Jesus o cálice sem que esse o beba. Então, nós continuamos nessa leitura. Eu queria pedir que vocês acompanhassem a leitura de Lucas capítulo 22, a partir do versículo 47. Diz assim a palavra do grande Deus. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita, mas Jesus interveio dizendo: Deixem, basta. Tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram para prendê-lo: Vocês vieram com espadas e porretes, como para prender um salteador. Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês, e a hora e o poder das trevas. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: Você também é um deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: Com certeza, ele também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei o que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, dando-lhes bofetadas ou pancadas, e colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam: Profetize, quem foi que bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: Se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhes respondeu:
Se disser, vocês não vão acreditar. E se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Desde agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: vocês dizem que eu sou. Eles disseram: que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a tua palavra está aberta diante de nós e nós precisamos da ajuda do Senhor para compreendê-la e aplicá-la. É de longe, talvez, uma das quintas-feiras mais escura, onde as trevas prevalecem, e tem liberdade dada pelo Senhor Deus poderoso de agir e maltratar o teu próprio Filho. Havendo o Senhor rejeitado a oração do nosso Senhor, nosso bendito e amado Salvador, nos dá coragem e ousadia para acompanhar Jesus enquanto ele bebe o cálice da ira do Deus Todo-Poderoso e ele sofre e experimenta uma vida vivida no desprazer do Deus Pai. E à medida em que olhamos para isso, que vemos as tentações e os problemas e as frustrações e as fraquezas e o pecado de todos aqueles que cercam Jesus e a rejeição do próprio Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a vermos também o triunfo do Messias sobre tudo isso. Um triunfo que se demonstra de uma maneira completamente diferente. Uma glória que o Senhor recebe não na vitória, mas no processo de obediência. Eu peço que nos ensine essas verdades enquanto acompanhamos o nosso Senhor caminhar em direção à cruz. A cruz que nos traz a paz. Em nome de Cristo nós pedimos essas coisas. Amém. Como vocês podem ver, o nosso texto, ele começa quase de sopetão. No versículo 47, ele diz: enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão. De maneira geral, excetuando a negação de Pedro, o nosso texto pode ser dividido por esses momentos, embora seja bem sucinto. É o momento em que Jesus é preso e o momento em que Jesus é julgado. No meio aí existe o relacionamento, o cumprimento da profecia de Jesus em relação à negação de Pedro. Mas excetuando isso, esse texto todo agora, a partir do versículo 47, é dividido na prisão e depois no julgamento. E a gente vai seguir isso para nos ajudar. Já vimos sobre a negação de Pedro, hoje nós vamos acompanhar Jesus em sua prisão e acompanhar Jesus em seu julgamento. Lucas, de todos os evangelhos, Mateus, Marcos e João, é aquele que é mais sucinto. Ele é bem sucinto na descrição dos detalhes, se concentrando naquilo que ele acredita que é mais importante. Ele deseja demonstrar que Jesus é uma vítima inocente. Ele não cometeu nada contra Roma, contra o Império Romano, ele não descumpriu nenhuma das leis, na verdade, do judaísmo. Ele é uma vítima inocente. Ele procura, na verdade, demonstrar que o que está acontecendo, apesar de ser Deus orquestrando o cumprimento de tantas profecias ali, também é a hora e o poder das trevas. Os homens, o diabo, seus demônios, tendo liberdade de exercer um determinado atrapalho, determinada liberdade ali sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 47, então, falando sobre a prisão de Pedro, diz que enquanto Jesus falava, eu quero que vocês tentem pensar aí na cena. Lucas não diz, mas Mateus e Marcos diz que ele falou: Senhor, passa de mim esse cálice, pelo menos umas 3 ou 2 vezes. Então, enquanto ele se ausenta aqui, ele volta e encontra os seus discípulos sempre dormindo. E ele reitera que o que está em jogo é algo muito sério. Se eles não orarem, eles vão ceder à tentação. Na verdade, está diretamente proporcional. Pouca oração, muita queda. Muita oração,
pouca queda. Orem para que vocês não entrem em tentação. E ele não está falando da tentação de maneira geral, simplesmente, embora possa ser implicado. Ele está falando da tentação que vai acontecer exatamente agora, no momento do poder e das trevas. Nesse momento vai surgir uma grande tentação. Vocês serão provados pelo relacionamento que têm comigo. Nesse momento vocês precisam estar preparados. Nós aprendemos que nessas batalhas, na luta contra o dia mau, nós vencemos a batalha antes de chegarmos, de plantarmos o pé no campo de batalha. Jesus, ele se prepara para a cruz, entregando a sua vontade a Deus antes da cruz. A partir de agora, Jesus não vai dizer quase nada. Não tem Jesus orando, não tem Jesus está entregue, já aconteceu, ele venceu. Venceu no sentido que entregou a sua vontade, se submeteu à vontade do Senhor para ele. Agora ele só vai ter que curtir ou viver esta vontade. E a hora então, o poder das trevas. Jesus ainda está falando, versículo 47, quando surge uma multidão. Essa multidão é composta, o texto vai dizer mais na frente, dos principais sacerdotes, dos capitães, do capitão, capitão da guarda. Ele diz lá na frente, versículo 50, o servo do sumo sacerdote, depois versículo 52, os principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos vieram prendê-lo. Então, é uma multidão mesmo, é um bocado de gente. Agora, tentem lembrar, a gente está aqui de noite, João capítulo 18 diz que era noite. Então, a festa já tinha acontecido, a maior parte das coisas já tinham acontecido, o estabelecimento da ceia do Senhor. A gente está perto da meia-noite do dia seguinte. O julgamento de Jesus começa com a casa de Anás, que era o ex-sumo sacerdote, e também sogro de Caifás, que era o sacerdote, ou sumo sacerdote daquele momento. Então, por meio de acordos, ele se mantinha, pelo menos com um poder e um know-how, Anás. Por isso que o julgamento começa por lá. Então, o julgamento começa de noite, é tarde da noite, as pessoas já estavam dormindo. E eles fazem isso para evitar a multidão. Nós vemos aqui Judas à frente dessa multidão. E ele se aproxima e beija Jesus. Ele beija Jesus porque, talvez a lua estava luminosa naquela noite, mas era de fato escuro. O texto diz que era de fato escuro. O Jesus era uma personagem famosa, as pessoas sabiam, mas eles querem ter certeza de que eles vão pagar para receber aquilo que pagaram, vão receber exatamente. Então é Judas que diz que aquele a quem eu beijar, é Judas que propõe este sinal de identificação. Então, tudo que Judas tinha nesse processo, ele usa agora para o mal. A familiaridade que Judas tinha com a rotina de Jesus, porque comumente ele ia para o Monte das Oliveiras. A liberdade que Judas tinha, por ser um dos 12, como o texto mesmo falou, de caminhar e ter condições de atravessar pelos 11 que estavam lá e olhar para Jesus e ainda beijá-lo. Essa familiaridade de fazer parte do ciclo também é utilizada para o mal. O conhecimento que ele tem sobre o Senhor é utilizado para o mal. E a familiaridade, a intimidade que ele tinha com o Senhor, beijando-o, que era um sinal de reverência e respeito, também é utilizado agora como símbolo de maldição. O mestre pergunta, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? O sinal de afeto e respeito na boca daqueles que são amaldiçoados pelo seu próprio coração, ainda assim podem ser utilizados para demonstrar de fato maldição e desgraça. É com beijo que você trai o Filho do Homem. A prisão de Jesus é triste de vários aspectos. É triste porque é apresentada por meio de um dos seus, Judas, que utiliza tudo que tinha, que teve com Jesus, familiaridade, respeito, intimidade, para promover aquilo que é mal, para vender Jesus, mas não para por aí. Quando eles descobrem que a multidão está lá para prender Jesus, eles perguntam, Senhor, quer que nós ataquemos com a espada? Em outras palavras, eles não fazem a menor ideia de que o Messias deve padecer, muito embora Jesus tenha falado mais de 2 vezes, muito embora em poucas horas atrás Jesus tivesse desenhado para eles que o Filho do Homem
teria o seu sangue derramado de maneira violenta em favor de muitos, para a remissão de pecados. Estava fora. O Messias sofredor, o Messias como sacrifício, está fora do meu ideário messiânico. Nós devemos proteger. Ou o reino de Deus vai vir por meio da violência. João vai dizer que Jesus não somente diz basta, mas Jesus, isso é impressionante, irmãos, ele ensina. Basta. Não beberei porventura do cálice que o Senhor me deu? Vocês estão querendo, por meio da força, me impedir de receber aquilo que Deus tem proposto para mim? Vocês querem me fazer desobedecer à vontade do Pai? Vocês estão imaginando que vocês... E a violência, então, de Pedro, decepando a orelha do servo do sumo sacerdote, seu nome sendo Malco, recebe uma reprimenda de Jesus: guarde a espada na bainha, basta, deixem, não será assim. Você não sabe o que poderia rogar ao Pai, e ele nesse momento enviaria uma legião de anjos. A questão não é poder, a questão nunca será violência, a questão é: essa é a vontade de Deus. O que eu poderia fazer, eu fiz, eu pedi para que ele parasse, e ele disse não, e a vontade de Deus para mim é suficiente. Não existe jeitinho, mesmo que os homens queiram dar. Jesus se entrega à vontade do Pai. Qualquer outra coisa seria simplesmente desobediência. Quando isso acontece, e a orelha do rapaz é decepada, Jesus vai lá e o cura. Eu fico pensando a cena, e eu fico pensando, irmãos, a gente vai ver mais na frente a incoerência das pessoas e a falta de disponibilidade para crer. Imagine, você está lá com a multidão tentando prender Jesus, tá? Naquele ali, no meio do chafurdo, alguém decepa a orelha do seu amigo, e Jesus vai lá e coloca a orelha de volta. Isso faria você pensar? Mas a coisa continua. Jesus, ao ver isso, ele clama pela incoerência dos atos daquelas pessoas. Vocês saíram com porretes, com bastões, saíram com fustigadores e com lanças, com espadas para me prender, como se eu fosse um salteador, como se eu fosse um revolucionário, como se eu fosse alguém que está causando distúrbio na ordem pública. Eu estava todos os dias ensinando ali no templo, todos os dias. E ele faz isso para que fique claro que o problema não é a ignorância, o problema não é a má compreensão de quem é Jesus, o problema é indisposição a crer. Não existe nada certo aqui. Jesus responde dizendo: não, mas esta é a hora de vocês, agora é a vez de vocês, esta é a hora e o poder das trevas, a hora e o poder das trevas. Eu fico imaginando como seria a hora e o poder das trevas. Quando as trevas elas estão operando livremente, o que nós esperaríamos ver? Com certeza Jesus nos mostra algumas coisas aqui: incompreensão, rejeição, violência, falta de senso de justiça primariamente. Tudo aqui na vida de Jesus, aqui nesse momento primariamente, é uma ausência completa de incoerência e de justiça. As coisas acontecem de noite para evitar o tumulto, porque sabem que Jesus é um inocente. As coisas acontecem por meio de um agente duplo, porque sabem que a multidão iria proteger Jesus, que tem ensinado de maneira correta e sarado tantas pessoas. As coisas acontecem de noite, na surdina, na calada da noite, porque as pessoas que queriam de fato a morte de Jesus iriam trabalhar na surdina, de maneira sorrateira. As coisas acontecem assim, como se fosse um malfeitor, porque é o que a morte, é o que as trevas, é o que Satanás, é o que o reino das trevas deseja fazer. Nesse ponto, as profecias se cumprem. Jesus é contado com os malfeitores, é o que ele diz, o pastor é ferido, Zacarias, e as ovelhas se dispersam.
Jesus está, mais uma vez, sozinho. Mas ele ainda tem o controle da situação. Apesar de Jesus conclamar esses homens a pensarem corretamente, não faz nenhum sentido que vocês estejam me prendendo aqui de noite. Aqui, na calada da noite, como se eu fosse um malfeitor, Jesus diz que a explicação não é o senso de justiça exagerado, a explicação é que é a hora e o poder das trevas. Isso deveria dar uma lição para nós, uma lição sobre a maneira como o mundo lida com aquilo que é verdadeiro, a maneira como o mundo lida com o senso de justiça. Não muito tempo atrás, durante a época da Revolução Francesa, os homens tentaram abolir Deus do senso de justiça. Os ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, que achavam que funcionaria muito bem. Um mundo sem religião, um mundo sem a concepção do divino, um mundo onde o homem estaria no centro de todas as coisas. Nós modificaríamos todas as coisas e o homem chegaria ao topo das coisas. Tanto em termos de educação, tanto em termos de filosofia, de compreensão, de descoberta, o homem teria gana para proteger o outro, os direitos iriam bombar, teríamos uma sociedade justa. A Revolução Francesa é a prova cabal de que quando o homem é colocado no centro de todas as coisas, não funciona, porque o problema do homem é o próprio homem. O problema do homem é aquilo que está em seu coração, o seu pecado contra Deus. E aqui, quando os homens têm liberdade, são pessoas que estão no templo todos os dias, eram pessoas que estavam servindo o Deus que estava no templo, eram líderes religiosos, sumos sacerdotes, capitães do templo, pessoas que conheciam a palavra de Deus, conheciam as profecias. Não é que eles estão fazendo algo contra Jesus, eles estão fazendo algo ilegal, injusto, perverso, cruel. Não é uma questão de inveja simplesmente, é uma questão de injustiça. É isso que os homens são. Entre junho de 1793 e julho de 1794, isso é, em mais ou menos um ano, foram executadas na guilhotina 16.594 pessoas. Durante aquela época, durante esse período, as mortes chegaram a 40 mil pessoas, incluindo aqueles que morreram sumariamente ali dentro, onde estavam presos. Os massacres de setembro de 1792 tiveram um total de 1.400 vítimas. Mais de 200 padres foram decapitados, sem contar com as dezenas de freiras. A lei do exílio de agosto de 1792 expulsou mais de 400 outros líderes religiosos, sob pena também de perderem a cabeça na guilhotina. E aqueles que propuseram esses ideários também morreram, depois que chegaram ao topo. O homem não é justo, ele não nasce bom. E tentar promover justiça à parte de Deus é loucura. Qualquer sistema de pensamento, por exemplo, como o marxismo, que acredita na melhoria social, o estabelecimento da justiça à parte de Deus, está fadada à mentira, está fadada ao fracasso. E essa é uma das razões porque essas ideologias nunca funcionam, nunca deram certo e nunca alcançaram justiça. O homem dizia certa vez que ele confiava nos homens, apenas não confiava nos demônios que moravam dentro deles. Como irá estabelecer justiça a parte da única medida de justiça que existe, que é o próprio Deus? Como nós alcançaremos um senso completo de justiça? Como nós não transformaremos justiça em conveniência? Justiça para os outros, mas para os meus camaradas, para os meus familiares, para os meus primos, para os meus amigos, para as minhas ovelhas, outras coisas. Somente a transformação do homem de dentro para fora e o temor ao Senhor que pode produzir justiça não consegue ser produzida. A justiça dos homens é nada mais do que conveniência tantas vezes. E é assim que acontece com Jesus. Jesus não revida, Jesus não fala de volta, Jesus conclama a consciência desses homens, espadas, porretes, para que isso? Eu estava todos os dias lá, de noite, sem ninguém olhando.
Mas é porque a hora de vocês é a hora e o poder das trevas. E quando as trevas reinam, injustiça é o que está presente, não a justiça. Eu preciso perguntar, irmãos, qual o crime que Jesus cometeu? Qual foi o crime que Jesus cometeu? Nenhum. A prisão de Jesus é absolutamente injusta. Eles foram até Jesus com espadas e porretes como se ele fosse um criminoso perigoso. Qual foi a necessidade disso? Mas a prisão de Jesus não é somente injusta, é uma prisão covarde. Mesmo depois que Jesus cura um dos servos, eles ainda continuam com o plano de conduzir Jesus a um julgamento tendencioso e imoral para condená-lo à morte. Eles continuam com o plano de maltratar e assassinar Jesus. É uma multidão também profana. Eles conheciam Jesus, essa talvez é a terceira ou quarta vez que Jesus visitava Jerusalém, onde as festas aconteciam. Sabiam das histórias de Jesus. Jesus se transformou em um homem famoso. Provável que eles conheciam determinadas pessoas das próprias famílias deles que haviam sido curadas ou impactadas pelo ensino de Jesus. Mas se isso não bastasse, Malco, ali, o servo do sumo sacerdote tinha tido a sua orelha decepada e curada ali na frente dos seus olhos. Mas não é suficiente. Eles simplesmente não querem ver. É a hora e o poder das trevas. E aqui existe uma certa ironia. A hora e o poder das trevas, não somente porque as trevas têm liberdade dada pelo Deus soberano para agirem com uma certa competência e soberania sobre o Filho de Deus, mas porque nas trevas eles não conseguem ver. Ali, diante dos olhos dele, estava o Filho perfeito de Deus, o Messias dele, o Rei prometido, o Rei de Israel, encarnado e agora prestes a sofrer o seu sacrifício por causa dos seus pecados. E o que eles fazem? Acrescentam aos muitos pecados que estavam sendo punidos o pecado de traírem o Filho de Deus, de ignorarem tudo que estava diante dos seus olhos, de escolherem deliberadamente maltratar aqueles que nunca lhes fez nenhum mal. As trevas, o mal por si só se destrói. O nosso texto, então, termina com a rejeição de Jesus pelos líderes religiosos. O julgamento de Jesus é a próxima parte, mas a prisão de Jesus nos ensina que o homem, no melhor dos estágios, com a melhor das informações, com o melhor e o maior dos milagres diante dos seus olhos, é indisposto a crer se Deus, do alto da sua glória, não intervir, dizendo, haja luz. Enquanto Deus não diz, haja luz, nos nossos corações os homens verão coisas gigantescas, verão o Filho de Deus subindo e descendo, curando, fazendo as coisas, ensinando palavras de vida eterna. Os homens verão o Filho de Deus e mesmo assim, carregarão o próprio Deus manietado, planejando assassinar o seu próprio Criador. O homem não consegue ver. As trevas do seu próprio coração cegam os seus próprios olhos. O homem é um condenado. É Deus que precisa vir e usar de misericórdia e dizer, haja luz. Haja luz. Então, dessa prisão terrível, nós chegamos ao julgamento terrível. O nosso texto diz, no versículo 66, nós vamos pular, logo que amanheceu. Lucas não fala do julgamento que aconteceu com Anás, que era sogro do sumo sacerdote Caifás. Mas, ao que tudo indica, depois de ser preso perto da meia-noite, Jesus não tem descanso. Ele está lá no pátio do sumo sacerdote, Anás. Lá ele é entrevistado um pouco, lá acontece a negação de Pedro, e aí o julgamento termina bem cedo, na manhã da sexta-feira, bem cedinho, que é isso que diz o versículo 66. Lucas narra o final do julgamento. Vocês vão lembrar dos outros evangelhos que eles queriam encontrar uma maneira de punir Jesus. Agora, por quê?
Qual o objetivo deles para com Jesus? Era matar. Mas eles, como judeus, debaixo do Império Romano, eles não tinham autorização da parte dos romanos de declarar alguém ou sentenciar alguém à morte. Então, eles precisavam de criar algum processo, alguma coisa, incriminar alguém ou descobrir um determinado crime que fosse passível de morte, vender esse ato aqui para os romanos, e então os romanos declararem aquela pessoa culpada de morte por crucificação ou degolamento. Então, os textos dos outros evangelhos dizem que eles pagam tudo errado, eles pagam determinadas pessoas para trazerem acusações, falsas testemunhas, para falar sobre o templo. Ele disse que em 3 dias ele iria ressuscitar, ou falando sobre o templo. Jesus estava falando sobre o seu corpo, mas eles achavam que estava falando sobre a construção do templo, que naquela época havia durado 40 anos para ser construído. Ele falou isso e falou aquilo, falou sobre César, falou sobre imposto, e no final das contas eles não conseguem trazer absolutamente nada. O julgamento, que começa à noite, perto da meia-noite, termina apenas no outro dia. A gente já viu do versículo 66 até o versículo 65 que Jesus não ficou dormindo. Durante a noite, enquanto as pessoas se aqueciam, Pedro lá, enquanto se esperava o que ia acontecer, o texto diz que os homens que detinham Jesus durante a noite o espancaram, o molestaram. É provável que é nesse momento em que eles despem em Jesus, para que o espetáculo se tornasse ainda mais humilhante. E como se não bastasse, esses homens batem em Jesus, e lembrando que ele era um profeta, pede para que ele adivinhe quem bateu. Jesus permanece em silêncio. Esse é o cálice que ele deve beber. Jesus não retalia, não redargue, não. Esse é o cálice que ele deve beber para fazer a vontade de Deus. Esse é o plano do Senhor. Todos estão rejeitando Jesus. E aí o ponto mais alto é quando os líderes religiosos que deveriam abraçar a vinda do Messias vão chegar ao ponto máximo. Eles não conseguiram formar um caso por meio das testemunhas falsas. Eles agora querem acusar Jesus de blasfêmia. É o que eles querem fazer aqui. Eles vão procurar acusar Jesus de blasfêmia. Logo que amanheceu, acompanhe o versículo 66. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhes disseram. Tem algumas coisas que vocês precisam saber aqui. Essa assembleia, ou esse colegiado de anciãos do povo, que mais na frente vai ser falado de sinédrio, era um conselho de presbíteros. Um conselho de anciãos, de pessoas maduras, os mais velhos e respeitados da comunidade. Ele normalmente era composto de escribas, que eram advogados que estudavam a palavra de Deus e conseguiam explicar a interpretação aproximada do texto sagrado, sacerdotes que cuidavam dos rituais relacionados no templo, e os fariseus, que eram mestres da lei. Ao todo eram 71 anciãos. Os julgamentos aconteciam exatamente assim. O sinédrio era convocado, ele era gerido pelo sumo sacerdote, que tinha prazo vitalício. Mas a gente já vê que aqui tinham 2 sumos sacerdotes, como se fosse Anás e Caifás. Está tudo errado. A gente sabe que começou durante a noite, então aqui pela manhã talvez o sinédrio todo estivesse presente, ou pelo menos um quórum mínimo de talvez 36 homens. É provável que seja um número menor, porque alguns que eram membros, como José de Arimateia, Nicodemos, não é falado muita coisa sobre isso. Talvez eles não estivessem presentes, a coisa aconteceu bem para a maldade mesmo, bem para destruir. Então era composto por esses homens, e lá eles deveriam decidir não coisas relacionadas à morte, que eles não poderiam fazer, mas eles poderiam determinar se algo estava fora do que Deus dizia em sua palavra, se aquilo era considerado blasfêmia, e assim poderiam requerer que o Império Romano decretasse aquela pessoa como digna de morte. Então, no versículo 67, ele diz: se você é o Cristo, diga-nos. Aqui, de novo, aqui é o final desse julgamento que começou bem cedo, né?
quase perto da meia-noite da quinta-feira. Aqui já é bem cedo pela manhã. Se você é o Cristo, nos diz. Outros evangelhos vai dizer que é o próprio sumo sacerdote, que é Caifás, que se aproxima e conjura, porque até esse momento Jesus não está dizendo absolutamente nada. Ele está em silêncio, e o sumo sacerdote pergunta: você não vai dizer absolutamente nada? Não está vendo as acusações? Não vai dizer nada. E aí ele conjura, isso é, ele prende Jesus em um juramento solene que obrigava o ofendido ou o acusado a responder à pergunta do sumo sacerdote. Eu conjuro você pelo Deus vivo, eu conclamo você diante de Deus de responder de maneira clara a pergunta que eu estou fazendo a você. Se você é o Cristo, se você é o Messias, responde-nos. O Cristo, então, é o termo grego para o Messias, o Meshiach, que era a terminação hebraica para dizer aquele ungido, o prometido, o que deveria vir ao mundo. E esse Messias, essa ideia do Messias, ela funciona como se fosse um retrato de colagem. Várias informações que ele seria divino, informações que ele efetuaria um sacrifício de si mesmo, que ele seria promulgado ou proclamado para além de Jerusalém, para além da Judéia, que os efeitos do seu sacrifício alcançariam os confins da terra, que ele seria um monarca, que seria da descendência de Davi. Tudo isso estava encapsulado no ideário, na ideia, na promessa do Messias, aquele que descenderia da mulher que finalmente esmagaria a cabeça da serpente. Então, quando o sumo sacerdote pergunta, é uma pergunta clara, não é pergunta que as pessoas não saberiam o que ele está dizendo. É o prometido, aquele que deveria vir ao mundo, aquele que nós temos aguardado por 2 milênios, aquele do qual os profetas falaram, desde Abraão, Isaque, Jacó, aquele que foi antecipado em cada rei, aquele que iria cumprir as profecias de um restabelecimento de todas as coisas, aquele que nos daria paz, aqueles que nos soergueria para estar próximo de Deus de novo. É você é o Cristo, você é o Messias, você é aquele prometido? A resposta de Jesus é estarrecedora. A resposta de Jesus é dividida em 2 partes, e a primeira dividida em 2 também. Jesus responde: se disser, vocês não vão acreditar. Em outras palavras, Jesus está dizendo 2 coisas aqui. Se disser, vocês não vão acreditar. Jesus está dizendo: olha, eu já falei. Essa questão já foi tratada. Essa questão da minha autoridade, da minha identidade, eu já falei isso muitas vezes. No ano passado, em Marcos capítulo 11, ele poderia ter dito: vocês me perguntaram se eu fazia essas coisas na autoridade de quem? Lembra que eu falei para vocês, é como se ele dissesse: eu falei para vocês, eu perguntei com que autoridade João batizava. E vocês não responderam, e também não respondiam a mim. Mas a gente já falou sobre essa questão da autoridade que eu tenho. Eu falei para vocês em João capítulo 5 e 6 que eu recebi as coisas de Deus. Eu vi Deus fazendo e agora eu faço aqui. Eu não faço nada diferente, eu estou no fluxo do que Deus me deu para fazer. Eu copio as obras do meu Pai e dou para vocês. Eu escuto as palavras do meu Pai e eu passo para vocês. Eu não estou agindo na independência. Eu e o Pai somos um, então eu já disse. Isso já foi tratado. Mas Jesus também, com essa primeira parte, diz: não é somente que eu já tratei, mas se eu falar de novo, vocês não vão acreditar. Se eu disser, vocês não vão acreditar. Vocês sabem que é suficiente, é como Jesus disse. Pare de ignorar a realidade dos fatos, achando que você precisa de um pouco mais de verdade, um pouco mais de luz, um pouco mais de luz, então eu vou amar as luzes, um pouco mais de luz, então eu sairei das trevas com um pouco mais de luz. Não. A luz que você tem é suficiente para que você corra em direção a ela. A luz que você tem, a informação que você tem, já é suficiente. O problema não está do lado de cá, Jesus diz, porque se eu disser ainda mais ou outra vez, vocês não vão crer. Meus irmãos, incrédulo, sem disposição para crer,
é como um amargurado sem disposição para perdoar. Nunca e nada será suficiente. A questão dos sinais já foi falado por Jesus. Mais um sinal. Que sinal faz? Sinal. Acabei de multiplicar 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Não, mas faz de um sinal. Uma geração incrédula e perversa. Não é uma geração, tadinha da geração. Se tivesse feito uma coisa a mais, uma informação a mais, se eu tivesse feito... Uma geração incrédula e perversa pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, a não ser o de Jonas. A incredulidade não é vencida por evidências. Quando nós pensamos na apologética chamada evidencialista, a gente precisa ter certeza, compreender que o evidencialismo, como tentativa de demonstrar por meio de evidências a racionalidade e a compreensão e a congruência e a coesão do argumento da cosmovisão cristã é limitada. As evidências não produzem fé salvífica. As evidências, elas têm a sua funcionalidade, como provar a razão, como explicar o motivo das coisas que nós cremos, porque nós cremos, para demonstrar que a fé cristã não é fideísmo, não é fé na fé, mas ela é clara, ela é limpa, ela é coesa, faz todo e completo sentido, mas ela não tem a capacidade em si de produzir fé. Está ali Jesus, vivendo entre os homens por 3 anos, explicando, vivendo entre eles, falando de Deus, demonstrando o poder vindo do próprio Deus, e os homens não querem crer. Diz aí, és tu o Cristo? És tu o Cristo? Mas aí vamos para a segunda parte. A primeira parte que ele responde é: se eu disser, vocês não vão acreditar. E se eu perguntar, vocês não darão nenhuma resposta. Jesus então diz: desde agora, vocês, ou o Filho do Homem, estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Essa é a parte central da sua resposta. Primeiro ele diz, a questão não é falta de evidências. Eu já tenho demonstrado, nesse momento, agora, na hora do julgamento, isso é ineficaz e insuficiente. É completamente inútil. Mas eu quero dizer para vocês, enquanto vocês me perguntam sobre a minha identidade como o Cristo, Filho de Deus, eu vou explicar para vocês. Quando ele diz, desde agora, a partir de agora, o momento em que as trevas tomam poder, este momento em que meu julgamento acontece, a minha rejeição, ela é clara, o Filho do Homem estará assentado à direita do Todo-Poderoso. Aqui, irmãos, prestem atenção, tem 2 alusões, menções deliberadas de 2 figuras no Antigo Testamento. A primeira delas é o Salmo 110, versículo 1. Um texto que falava da autoridade do Messias, lembra? Do Messias, do Cristo. Ali o escritor diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Ali Davi está escrevendo, presta atenção, Davi está escrevendo e aí ele tem, por inspiração, ele tem uma revelação e ele percebe um diálogo entre 2 senhores dele. Agora, Davi é o supremo rei de Israel, nesse sentido. Mas ele tem uma revelação de um diálogo entre o Senhor e o seu Senhor. E ele escuta o Senhor, o grande Yahweh, dizendo para Adonai, disse o Senhor ao meu Senhor. O que ele disse? Ele disse para ele, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos, Senhor, por estrado dos teus pés. A promessa do Senhor, do grande Yahweh, do Pai, ao seu Filho, ao Messias, ao Cristo, de que ele iria vindicar, iria colocar os inimigos nos estrados, isso é, abaixo dos pés do Messias, de Jesus.
Mas lá no texto de Salmo 110, versículo 1, não aparece a designação filho do homem. A designação filho do homem aparece em Daniel capítulo 7, versículo 13, onde ele vê Daniel, outro profeta, depois, muito tempo depois, que vai profetizar na época do exílio babilônico, depois que Davi está lá, depois de todos os seus filhos, o povo peca, eles têm que ser levados para fora do exílio babilônico, que acontece em 596. Então, tendo isso, depois de 70 anos, ele está perto do final e ele vê o tempo do fim, Daniel, ele vê o tempo do fim, e no tempo do fim, ele viu como que um filho do homem, e a esse filho do homem, esse que parecia um homem, foi dado a ele, por aquele que estava sentado no mais alto e sublime trono, a autoridade para que este filho do homem reinasse sobre a terra e o seu reino não teria fim. Percebe o que Jesus está dizendo? Você é o Cristo, o Filho de Deus? Você é o Cristo que deveria vir ao mundo? Jesus diz sim e não. Sim, eu sou, isso eu sou, mas eu sou mais do que vocês imaginam. Vocês não estão entendendo tudo. Sabe aquela imagem no passado de Daniel, capítulo 7? Sabe aquele que recebeu a autoridade do próprio Deus para ter liberdade e sentar à sua direita e reinar e trabalhar por ele no seu lugar sobre o mundo? Sabe aquele que recebeu a promessa do grande Deus de ser no futuro o juiz de todos, de ter todos os seus inimigos por estrado dos seus pés? Esta figura sou eu, vocês me julgam agora, mas eu serei o juiz de vocês naquele dia. Vocês me maltratam, vocês são injustos comigo agora, mas um dia virá em que será dado a mim aquilo que me compete, e vocês terão que me enfrentar, não como um simples galileu, mas como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu sou o Filho do Homem. É isso que Jesus está dizendo. Não é à toa que os homens dizem: então você é o Filho do Deus vivo? E Jesus diz: exatamente. É como vocês dizem. E eles dizem: é blasfêmia? Como este aqui que está sendo machucado, provavelmente ele estava claramente machucado porque tinha apanhado a noite inteira, estava com a mente desfigurada, provavelmente pelado, todo machucado lá. Era claro que esse homem não poderia ser aquele. Jesus diz: eu sou. E está chegando a hora, eu serei vindicado. Eu aceitei a vontade do meu Pai e haverá uma vindicação para mim. Vocês me julgam agora, mas eu julgarei vocês naquele dia. O juiz final de todos os seres humanos está diante de vocês, sendo julgado por um tribunal injusto. E vocês não podem fugir. Diante disso, irmãos, como é que a gente lida com tudo isso? Como é que nós lidamos com isso? Eu acho que Jesus, na cabeça deles, era pequeno demais. Jesus era pequeno porque não era aquele Messias conquistador que queria libertar o povo do Império Romano e colocar Israel no topo do mundo monetariamente, financeiramente. Era pequeno demais. Um Messias que dorme no chão, o Messias só tinha uma roupa, o Messias que lavava os pés dos discípulos. Jesus era pequeno demais. Mas ao mesmo tempo Jesus era grande demais. Um homem de carne e osso ali sangrando, afirmando ser Filho do Deus bendito, o juiz universal e último de todos os seres humanos. E por ser pequeno demais, eles rejeitaram Jesus. E por ser grande demais, eles assassinaram Jesus. Como os líderes religiosos, muitas pessoas hoje em dia, e talvez algumas aqui, rejeitam Jesus, sempre alegando que precisa de mais informação. Não, mas isso aqui, não, me dê, não, mas isso aqui. Ou afirmando que o cristianismo é muito legal, mas se eu tivesse aquela informação sobre aquele negócio, então tudo faria sentido. Mas é porque eu esbarro naquele negocinho ali, naquela coisa lá, naquela dificuldade ali. Não, é claro.
A palavra de Deus diz que todos os homens, eu e você, nascemos pecadores. Quando completamos, temos uma idade da consciência, nós simplesmente provamos que é isso que nós queremos. Aprendemos a pecar à medida que nós crescemos. Somos, por natureza, inventores de males. E por isso, nós seremos condenados, já estamos condenados à morte. Não é falta de informação. Os homens amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Você ama aquilo que lhe dá alegria, mesmo que isso signifique desobedecer a Deus, aos seus pais, à sua esposa, ao seu marido. Você faz o que faz porque quer o que quer. E as informações a mais não vão produzir fé. No final das contas, você não crê porque você não quer. Não fica encontrando outras desculpas. Pessoas se escondem atrás do que elas não sabem para evitar o que elas sabem. Isso é muito comum. Eles evitam o que sabem por meio das coisas que não sabem. Eu lembro de uma história até jocosa que eu vi. Um determinado homem caçoando do cristianismo e da Bíblia Sagrada dizia: sim, e a esposa de Caim e Abel? Cadê? Quem foi a esposa de Caim e Abel? Não, me diga aí. Você que é crente? Como é que é? Esposa de Caim e Abel. Eles casaram com suas irmãs? Rapaz, isso não existe. Como é que é isso aí? Hã? Sim, quem foi a esposa de Caim? E um sábio irmão diz: rapaz, eu não sei como é que foi isso não. O que eu sei é que no inferno está cheio de gente preocupado com a esposa dos outros. É isso. O homem estava certo. Os homens se escondem e justificam determinados comportamentos por causa daquilo que eles não sabem, quando na verdade eles sabem o suficiente para salvá-los ou condená-los. O testemunho é este, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Suas obras eram más. Eles amaram mais as trevas. Isso fala das afeições do coração. Não foi o jeito, eles amaram as trevas. E cumpriu-se a profecia do Evangelho de João. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mesmo diante da cura de um dos homens que veio na comitiva para prender Jesus ali, os homens continuam com a indisposição de crer. Isso me leva a Romanos capítulo 2, versículo 4, que diz que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Você está aqui, você cresceu numa família cristã e você acha: não, eu sou crente porque meu pai me ensinou, minha mãe me levou para a igreja. Não, você era ruim. Não foi a quantidade de informação que salvou você. Não foi o inculcar, porque o inculcar só chega na cuca. O coração só Deus chega. Você foi salvo, se foi salvo, nascendo numa família cristã, porque o Deus do céu olhou sua condição e não viu nada, não contou nenhum mérito, o fato de seu pai, sua mãe, seu avô, seu primo, você está numa linhagem dos reformadores, não tem nada diante de Deus. Deus olhou e se compadeceu da sua miséria, e decidiu pegar aquela informação e dizer: haja luz, e você viu os seus pecados, viu a cruz do nosso Senhor, você viu a sua necessidade de perdão, você correu para Ele: Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me. E o Senhor do alto da sua habitação diz: sim, eu recebo você, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você não creu pela quantidade de informação, você creu porque a bondade de Deus conduziu você ao arrependimento. Seus pais fizeram um bom trabalho, mas toda a glória deve ser dada ao Senhor Deus. Alguns homens, irmãos, são tão comprometidos com a descrença, que eles só se tornarão crentes quando morrerem. Não existe descrentes no inferno. No inferno todas as pessoas sabem que existe um Deus. E esse Deus subsiste em 3 pessoas. Que Jesus viveu nesse mundo 2000 anos atrás, Ele morreu e Ele ressuscitou. Eles sabem que Jesus é o juiz. Não existem descrentes no inferno.
Infelizmente, alguns homens, eles só deixarão de ser descrentes no inferno, quando não há mais retorno. Lucas capítulo 16, o Senhor conta a história daquele homem que descreu em vida e diz que no inferno, estando em tormentos, ele percebeu que existia um Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1 diz que o Senhor, ele virá em chamas de fogo para tomar vingança contra todos aqueles que desobedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que se prontificam a descrer, que rejeitam o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amigos, não existe vida feliz, não existe Feliz Natal, se você está vivendo a sua vida à parte de Cristo. Peru nenhum, comida nenhuma, família nenhuma, religião nenhuma, igreja nenhuma pode lhe dar aquilo que somente Cristo tem. E você não pode comprar aquilo que não está à venda. Aqui, nesse momento mais triste, a hora e o poder das trevas, nós também vemos luz. Vemos luz porque, a despeito de toda a incredulidade que eu e você tínhamos no coração, iguais a esses homens, com menos informação do que eles tiveram, o Senhor nos chamou para crer. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Não somos todos nós? Não foi o Senhor que nos revelou as nossas necessidades, os nossos pecados e nos mostrou Jesus e sua cruz? É por isso que você creu. Você creu porque o Senhor venceu a sua descrença com graça e misericórdia. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Ore comigo silenciosamente e louve ao Senhor com um cântico de gratidão. Louve ao Deus do céu que nos conquistou nos nossos muitos pecados. Senhor, nosso Deus e Pai, eu sei que o diabo deseja nos distrair. Não há poder nele. Eu peço a Ti, Espírito, que trabalhe com poder em nossos corações. O amor de Cristo nos constrange. O Senhor nos mostre Ele e a sua beleza. Que Jesus seja mais belo do que todas as tolices desse mundo, do que dinheiro, do que fama, do que prazer, do que jogo, do que amizades, do que relacionamentos. Que Jesus seja suficiente. Nos dá condição de olhar para além do que os nossos olhos veem. E por causa do amor de Cristo, aceitarmos a vontade do Senhor para as nossas vidas, naquelas coisas que são difíceis, relacionamentos difíceis, doenças difíceis, trabalho difíceis, vida difícil, que essas coisas percam o peso sobre o nosso coração à luz daquilo que o Senhor nos deu em Cristo. O Senhor que veio de fora para dentro e transformou o nosso coração. Então recebe toda a glória, Senhor. Recebe a admiração do nosso coração. Recebe a admiração, toda ela, porque ela pertence a Ti. Eu peço que essa compreensão, ela seja demonstrada numa vida santa e amorosa para contigo. Uma vida demonstrada em obediência, custe o que custar. Obrigado por ter escolhido o que o Senhor escolheu por nossa causa, para o nosso benefício. Louvado seja o Teu nome.